curvar, tomar um pouquinho os ânimos. Seja bom conversar. Então, elevamos o pensamento de Deus. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de nos estarmos reunidos para tentar compreender os seus ensinamentos. Faça, Pai, de nós instrumentos da tua luz e paz. Permita compreender teus ensinamentos para colocá-los em prática em prol de nossos irmãos. Perdoa nossas faltas e incapacidades que ainda são tão grandes. Em agradecimento dissemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. e assim damos por aberto o estudo sistematizado da notícia. Boa noite a todos, então, uma vez mais. Todos sejam muito bem-vindos nessa casa de orações. Vamos pedir aí ao Pai maior que nos dê a sustentação necessária para a compreensão daquilo que nós vamos falar e discutir hoje. Falamos semana passada sobre a mediunidade ignorada, lá do livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Alguma dúvida sobre o que nós conversamos semana passada? Alguém ficou com alguma coisa? Para nós entrarmos na discussão novamente? Então, seguiremos então. Hoje nós vamos pegar então mediunidade disciplinada. Por que será que ele colocou como mediunidade ignorada e depois daí vem com mediunidade disciplinada? Já é o Chico Xavier, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Não é bem ele, é o que mandava as coisas por ele. É, pois é. Mediunidade, linha já, né? mediunidade disciplinada. Imaginemos que essa personalidade se disponha a disciplinar as energias medianímicas segundo os moldes morais da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar tão simplesmente quanto possível todos os problemas do destino e do ser. Admitida ao círculo da atividade espiritual, recolherá na oração o reflexo condicionado específico para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que, mais de perto, lhe comungue as ideações. De certo que, nos serviços de intercâmbio, experimentará largo período de vacilações e dúvidas, porquanto, morando no centro das próprias emanações e recolhendo a influenciação do plano espiritual com que, muitas vezes, já se encontra inconscientemente automatizado, a princípio, supõe que as ondas mentais alheias incorporadas ao campo de seu espírito não sejam mais do que pensamentos arrojados no próprio cérebro. Será que é isso mesmo? Isso quem está dizendo aqui é André Luiz. Ele continua: ilhado no fulcro da consciência, de acordo com a lei do campo mental que especifica obrigações para cada ser vindado à luz da razão, habitualmente se tortura o medianeiro, perguntando imponderado se deve interromper o chamado desenvolvimento mediúnico, já que não consegue de imediato discernir as ideias que lhe pertencem das ideias que pertencem a outrem,
sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados pela aquisição de virtude e conhecimento. Aí está a grande dúvida de todos nós. Sempre nós caímos nessa dúvida. O André Luiz hoje ergue aqui o lastro da coisa. Por quê? Porque vem dessa forma. Nós, quando começamos a ter algum lampejo de alguma coisa, o que nós fazemos? Eu não sei se isso é meu, não sei se é, não sei se eu devo falar, não sei se eu não devo. O que eu devo fazer, o que eu não devo. Mas nós não paramos, talvez, um segundo sequer, para pensar assim, eu vou deixar fluir. Vamos ver o que vai dar. Por que a gente não faz isso? Insegurança. Medo de desconhecer. Insegurança? Medo de Ou- ser julgado. Ou orgulho? Porque primeiramente o orgulho, e depois daí, então, lógico, a insegurança também. Não se conhecer, né? Sabe? O não se conhecer é aquela velha história de sempre, né? Sempre vai cair, né? A gente sempre vai estar dentro disso. Então, à medida que a gente vai fazendo esse autoconhecimento, a gente realmente vai tendo uma segurança. Mas antes disso, muitas das vezes a gente tem um pouco mais de conhecimento, mas também tem um orgulho muito exacerbado. A gente pensa assim, o outro vai pensar da gente. Então, o orgulho. é. Daí, com esse orgulho muito exacerbado, a gente muitas vezes trava. Um trabalho que a espiritualidade vem preparando há muito tempo para poder fechar com aquele médium lá, e o médium chega na hora H e ele cai fora. Começa a se achar e começa a achar que já tem poderes. Não, muitas das vezes ele cai fora. É como ele disse aqui. Ele, Nem vem, quando não, nem vem. justamente. Depois ele botou o trabalho todo fora da espiritualidade. Entendeu? Então, daí a gente pensa assim, mas o trabalho que a gente vê, no caso de um desenvolvimento mediúnico, é uma coisa tão demorada. Por que ela é demorada? É justamente por causa disso. Porque é nós que fazemos essa demora ser maior do que ela deveria. Primeiro porque você falou em orgulho, você falou em se achar. Tá. De fato, na maioria das vezes a gente faz isso. Porque a gente acaba tentando desenvolver esse lado mediúnico, pura e simplesmente, e não desenvolve através de livros, através de conhecimento, que é muito importante. Mas a gente acaba deixando de lado aí o melhor de tudo, que é o amor. Daí então a gente fica meio capenga. Vai na vaidade dele. Daí não vai. Porque o Robson aqui lembrou do Chico no começo aí. É a gente começar a pensar nesses médiums. Tipo, o Chico Xavier, daí eu disse, mas Chico Xavier não era não. Ele passou uns perrengues também muito difíceis, mas era disciplinado e humilde. 22 comprimidos por dia, né? Não sei. Um livro bem detalhado, desculpa cortar aí. As Vidas de Chico Xavier. Então, falou desde o início da vida. É um livro bem completo. Foi então, uma lição. Você vê, pode falar, Alexandre. Mas, mesmo esses médiuns que já foi falado aqui, que muitos médiuns, antes de reencarnar, é feito todo um trabalho espiritual, planejamento, e receber a mediunidade para vir ajudar esse crescimento, vem dessa forma intuitiva, vem na subconsciente dele. Mesmo assim, aqui ele não se lembra desse compromisso, ele não tem nada que possa fazer com que ele lembre disso, ultrapassando essa questão. Mas não tem, você faz De forma latente, assim. Não, você faz um acerto lá na espiritualidade para vir dessa forma, num momento ou outro você vai incluir você. O que você faz? Você pega e esconde. É isso que nós fazemos.
É isso que nós fazemos. Nós começamos a duvidar, nós temos um monte de dúvida, daí outras vezes nós não queremos. Porque não quero isso aí. Dá trabalho, né? Será que é porque lá no estudado não tem esse apelo da matéria? E aqui tem? Também. Porque, só um pouquinho, o Allan Kardec fala o seguinte, num texto que ele põe lá, que é brilhante. Ele diz assim, a pessoa sobe em cima do monte e lá de cima ele vê as dificuldades que ele já passou. Entendeu? Então ele fica bem fácil. Tipo assim, desce de novo. Você vai encontrar várias dificuldades, talvez outras que você ainda não passou. E daí você começa a se reter. Isso aí é uma coisa bastante natural. Sabe que a gente podia fazer uma coisa um pouco mais dinâmica aqui hoje, né? Entrando dentro disso que tu falou, poderia perguntar para as pessoas que estão sentadas aqui, que já passaram por esse processo. Inclusive, a gente conversava sobre isso na semana passada, eu e a Rose, justamente sobre essa questão, né? A Rose ali. De ter começado lá atrás, ter parado, ter começado lá atrás, ter parado. É a disciplina, né? De ter passado o perrengue, você ter levado esse perrengue todo, espiritualmente falando na tua vida. Seria bom você colocar isso como experiência própria, Rose, se tu quiser comentar. Eu estou dentro da doutrina espírita desde criança, desde os 8 anos. E no grupo mediúnico eu já estou há mais de 20. Mas entre idas e vindas, entre saía, voltava. Aí até aqui eu já entrei no grupo de estudo quando o Sr. César estava. Aí eu morava aqui do lado. E eu me mudei, voltei a morar em São José, então assim, tinha assim, um monte de barreira, um monte de perrengue que atrapalhava. Mas eu sempre tinha aquele interesse de estar dentro do grupo mediúnico, de querer desenvolver a mediunidade, porém, às vezes eu me sentia insegura porque as comunicações eram, assim, parecia que seriam sempre as mesmas. E como eu comentei aqui, né, quando a gente conversou, que eu não estava estudando, eu não estava buscando conhecimento, sabe? Pegar um livro, como agora eu estou pegando alguns livros e lendo, comecei a ler o livro dos médiuns, e aqui assim, o nosso grupo de estudo, ele abrange mais assim, relatos de um, de outro, que eu vou absorvendo. Embora, né? Então, é um caminho que foi para mim. Eu sei que eu atrapalhei a minha vida, não sei, talvez seja isso, mas eu sei que assim eu perdi tempo, eu demorei muito a querer ter essa convicção de estar aqui presente, disciplinada, vindo no grupo de estudo, nas palestras e estudando, buscando conhecimento para mim. Foi isso que me faltou lá atrás. Se fora que eu trabalhava, daí tinha casa, filho para criar sozinha, tudo assim, sempre dava problema. Às vezes o carro não pegava para mim ir, aí aquilo ali já fazia eu desistir, né? Então sempre tinha uma coisa para atrapalhar. Só que o que faltou de mim? A disciplina e o meu comprometimento com o que eu me comprometi, que eu acredito que é isso, né? O rapaz hoje falou aqui na palestra, assim, é uma coisa que falta para nós e que para a gente poder fazer a mudança, seria, no caso, a força de vontade. E isso acontece contigo, comigo, acontece com todos nós. Todos nós já fomos e já voltamos. Mais alguém? Vamos lá, mais alguém quer aí, falar? gente? É interessante isso aí. Tânia, quer falar? Tânia, sobre isso? Eu escutando isso, eu fico bem feliz de saber que eu estou há 20 anos aqui dentro. Dói muito, mas olha, gente, eu fico impressionada com isso. Porque até os meus plantões, hoje eu estaria de plantão. E eu tenho uma chefe abençoada, que é médium também, e ela me troca na escala para eu poder estar aqui na quarta-feira. E eu estava aqui fazendo oração e agradecendo a ela, porque eu acredito que ela esteja de plantão e eu estou aqui. E eu fiz assim, gente, olha que loucura. Eu já morei aqui do lado, né?
e não tinha um centro espírita perto para eu ir. E eu buscando, quando eu vim para cá, e eu assim, gente, eu preciso estudar. Me mudei e tal, e quando eu vejo, tem uma casa aqui do ladinho de novo. Ela falando, eu lembrando, olha só. E há 22 anos eu estudando. É uma benção isso. E não dá para fugir. E uma Vamos escolha. lá? Mais alguém aí? A minha história, se eu for contar ela toda, é muito longa, eu iria ao almoço do inteiro. Resumindo, eu, na verdade, fui até exorcizada pelo bispo, né, porque não se compreendia. Eu fui levada a centros dito espíritas, mas não eram espíritas, eram de quimbanda, e daí eu fiquei com medo, fiquei com muito medo. Me mandaram, e eu já não vou no cemitério um dia normal e nem de dia. Aí me mandaram eu fazer desmanchar trabalho à noite, eu sozinha. Né? E aconteceram muitas coisas, então eu sempre fugi, eu sempre tive muito medo. E eu não tinha ninguém que entendesse, nem eu não sabia o que se dava comigo. Só que acontecia, como eu não via ninguém que era alguém que eu conhecesse morto, eram para mim pessoas que nem vocês estão aqui agora, que nem eu. E aí um deles queria me matar, eu gritava. Então eu pensava que louca eram as pessoas e eu era tida como louca. A ponto de quererem me internar, de eu não ver o médico no dia seguinte perguntar para mim: você não me reconheceu ontem? Eu disse: eu não vi o senhor ontem. E eu arrebentei todo o jaleco dele, né? Fiz algumas coisas. Então, aconteceram muitas coisas, até que esta filha que está ao meu lado tinha 2 anos e 2 meses, quando ela vem pedir minha ajuda e diz que, porque eu não olho para ele? E eu disse: ele quem? E ela dizia: mas você não está vendo ele? Presta atenção, ele está falando contigo. Presta atenção no que ele está te falando. E ela colocou meu rosto no rostinho dela e disse: viu que lindo, que forte a luz dele? Ele é Jesus, mas não dá para ver ele tão forte a luz dele, mas ele é Jesus. E ele está dizendo que só você pode me ajudar. E eu não entendi o que era isso, só chorei. E ela fazia preces nessa hora maravilhosas. E então ela veio também na minha cabeça dizer que tinha que me dar um passe, eu não sabia o que era passe. Ela veio por 3 vezes, e as 3 vezes eu fui parar no hospital. Né? Ela queria que eu visse com os olhos fechados, que ela via também, que era um arco-íris de cores entrando no centro da minha cabeça. E eu queria espiar ela, um olho fechado e um aberto, ela com os olhos fechados. Ela dizia: isso não é brincadeira, é sério, faça uma prece e feche os olhos. E ela queria que eu visse que do meu umbigo saía um negócio preto, entrava para a mão dela, da mão dela saía, como ela dizia, uma luz com fogo para o meu umbigo. E eu estava com infecção intestinal, eu não sabia, e mais de 40% de infecção no intestino. E aí ela foi buscada por um médico na minha casa, esse médico era eu. Esse médico não iria buscar ela, sempre era a mulher que ia. No caminho ele foi chamado ao hospital, e ela já tinha então 5 anos. E ela veio e disse para mim assim: eu fui no menino lá, dei passe, ele já foi atendido, vai fazer cirurgia, vai ficar tudo bem, está tudo normal, e ninguém viu, nem o médico, nem o doutor Tanaka. Então, após isso, é que eu fui buscar ajuda aqui em Floripa, porque eu estava aqui para renovar a alvará da autoescola, e aconteceu na casa dos meus tios, e todos ficaram transtornados, apavorados. E aí, então, não queriam dormir com ela lá, né? Com a menina lá. Ela tinha 4 anos e 7 meses. Mais alguém aí, gente? Vamos Eu lá. vou ajudar ela a resumir. Dentre todos esses anos, ela teve muitos acontecimentos, eu tive vários. Ela acabou se tornando espírita para me ajudar, mas ela ficou 25 anos direto, frequentando o Centro Espírita de Joaçaba. Depois disso, foram muitas idas e vindas. E agora está aqui. Bom. É bom que está aqui, que não desistiu. Mais alguém aí, gente? Alexandre, fala aí. Eu? É? O que você é? Você não é médium? Jesus disse que quem persevera será salvo, né? Então quem persevera será salvo do
Uma dúvida, Nazareno. Assim, a gente vem com esse comprometimento de trabalhar. Eu sempre escutei da minha família, né, que a minha mãe, ela frequentava Bezerra, a minha irmã, e ela dizia assim, tu precisas trabalhar, tu tens que desenvolver, tu viesse com esse comprometimento, né, e agora se tu não trabalhar... Inclusive, outro dia eu conversei com alguém aqui, acho que foi com a Zilda, sobre 2 parentes meus que eles já estavam trabalhando, desenvolvendo a mediunidade, inclusive trabalho no mesa, né, no espiritual, ali de desobsessão, e eles simplesmente desistiram e eles não quiseram mais saber, e todos os 2 ficaram paralíticos em cima de uma cama, já desencarnaram, porém, assim, daí eu vou ser bem franca, na minha ignorância, né, que a gente não é dono da sabedoria, eu fiquei assim, pensando, meu Deus, será que vai acontecer, que pode vir a acontecer isso comigo também? Meu medo. O Rosimão disse que foi por isso que tu estás aqui. Eu voltei porque eu quero estar aqui, eu quero trabalhar, eu quero servir, mas não por isso. Mas eu até comentei com a Zilda outro dia sobre esses 2 parentes meus. Só que tem uma coisa, não pela desistência deles que eles passaram por esse problema. Desistência da mediunidade. A mediunidade poderia estar ajudando muito eles nessa situação. Porque talvez isso tivesse lá no karma deles e coisa e tal, eles teriam que passar, entende? Só que poderia ser bastante amenizado. Então, porque a gente pode pensar assim, não, então eu estou em tal lugar, se eu sair daqui a pouco não é um castigo para mim, me põe lá numa cama e pronto. Não, não é assim. Não é castigo, não. Deus não castiga, de jeito nenhum. E sempre vai tentar ajudar. De uma forma ou de outra vai tentar ajudar. Quando a gente vem com esse comprometimento de trabalhar... Por quê? Porque o compromisso quem é que faz? É te apresentado algo, para ti, é te apresentado algo, eles não vão dizer assim, não, você tem que fazer isso lá assim. Eles vão te perguntar, você quer? É você que vai se comprometer. Entende? Não é sobre coação nem nada. Daí você se compromete, então pronto, então vai. Daí a gente vai preparar tudo aqui para que você possa se dar bem na situação. Porque para a espiritualidade, que a espiritualidade quer que todo mundo se dê bem, não é para vir aqui se dar mal. Não é dessa forma. Uma parte interessante que a gente tem que lembrar é que assim, não é porque eu vim com a programação, né, que eu vou passar por coisas fáceis, simples, que eu vou ter facilidades na vida porque eu vim com aquela missão. Muito pelo contrário, o Chico veio com a missão que ele veio e passou por todas as dificuldades que ele passou. Então, assim, não é porque ele vem com aquela missão que a missão dele vai ser fácil. Agora, quanto mais eu busco ajudar o próximo, mais eu sou ajudado. Isso não quer dizer que eu não vá passar por dificuldades, porque senão a pessoa entra dentro do centro espiritual, mas eu já estou aqui há 10 anos e ainda estou tendo problemas. E vou ter a vida inteira. Não acha que porque eu no centro espírita que não vai ter dificuldade. A dificuldade vai acontecer a existência inteira. Agora, nós somos sempre ajudados, pode ter certeza. Se eu estou buscando, se eu estou ajudando, o que aconteceu foi muito amenizado do que deveria acontecer. E esses obstáculos, Cleide, vencido, só nos leva à ascensão, né? À subida. Sim. Não vamos ficar parados. Ô Alexandre, vai lá. Você quer contar uma história resumidamente? Não, eu quero que você me diga o que você acha disso tudo que nós estamos falando. Você que já está há quanto tempo no Espiritismo? Desde que eu conheço por gente. Então, não foi vantagem nenhuma até o momento que eu tive uma conversa com o Sandro ali no atendimento. Porque ali foi posto para mim assim, quanto tempo você lembra que entende as coisas? Uns 25 anos. Mas pode ficar mais de 25 anos ou mudar. Então, quer dizer, desde que eu me conheci por gente, ia no Bezerra Menino, foi evangelizado lá, assisti a palestra, foi feito, tá?
E tinha sempre um sonho, se eu pudesse ter um sonho espírita perto de casa, né? Com outras pessoas, porque eu morava na Barra, tinha que ir até lá no Bezerra, sempre tinha aqueles transtornos, né? Quem faz parte. E em 2002 foi aberto o André Luiz, lá da minha casa praticamente, 5 minutos. Então, eu sei que não foi plantado lá, né? Diz que cada flor é plantada no jardim daquele lugar, para florescer naquele lugar, né? Tem uma mensagem que diz isso. Então, eu estou me vendo como um preparatório aqui, mas estou meio para trabalhar lá. Eu estou me vendo assim. E, então, assim, chegou um momento que eu estava numa zona de conforto muito boa. Né? E eu não sei assisti a palestra, cumpri a minha obrigação, né? Assisti a palestra e tal, não sou uma pessoa má, mas também não sou aquela pessoa que está sacrificando. Se fosse um homem de bem, já tinha morrido. Obrigado. Então, assim, mas chegou esse momento que eu quero ter minha vida, né? Eu vou aproveitar a oportunidade, vou fazer alguma coisa, sair da zona de conforto. Então, assim, foi onde eu entendi que a gente precisa renunciar a algumas coisas e correr atrás. Sempre foi me ensinado e foi aprendido assim, que o mais importante eram as pessoas lá fora, o mais importante era agradar as pessoas lá fora. E não é assim. Eu aprendi que é a família em primeiro lugar. O trabalho tem que ser feito ali na família e depois fora. Então é isso que eu estou me propondo, através de algumas coisas. Estou tentando me descobrir onde eu posso trabalhar minha mentalidade ainda, né? Tem esse viés aí da palestra, mas é uma coisa que não é tão fácil fazer. Então, assim, a gente tem uma bagagem de conhecimento, não vou dizer que não, porque nem todas as pessoas que estão aqui tiveram o privilégio que eu tive de escutar desde pequenininho tudo que está escrito no livro. Claro que às vezes o Sandro fala uma coisa lá no livro dos velhos, era para mim como se fosse uma enciclopédia sobre tudo, né? Assim, né? A gente tem noção, mas não lembra das coisas, né? Então, porque a gente escuta aquilo, quantos? 50 anos, né? Escutando aquilo, né? Mas a questão é a prática, é pouco prática que a gente sabe, né? Então, se um 10%, 1% do que eu sei botasse em prática, eu já estava encaminhando o negócio, né? Então, é isso que tem que fazer. Não precisa mais, tipo assim, saber umas coisas novas, que a gente já sabe o suficiente para a gente evoluir, só tem que pôr em prática. Só tem que pôr em prática, só. Também quero falar. Eu acho que poucas pessoas me conhecem. Bom, em 2020, eu comecei a ter uns sonhos assim, bem estranhos, bem ruins, na verdade. Como se alguém estivesse me segurando e querendo fazer muito mal para mim. E nesse período, eu fui procurar o centro espírita, que eu sou do Paraná, né? E eles me falaram que, na verdade, aqueles espíritos que estavam próximos de mim, eles precisavam de oração. Eles precisavam ser encaminhados. E que eles vinham até mim para eu fazer oração para ser encaminhados. E foi assim, eu comecei a ir e voltar, ser espírita. E só que eu só ia e voltava. Nunca fui assim, uma pessoa disciplinada. Queria, mas nunca fui. E aconteceu que mais esse ano, assim, eu percebi que eu comecei a desenvolver outras coisas e que eu precisava voltar. Inclusive, até tomei passos aqui, algumas pessoas sabem, e eu percebi que eu precisava vir para cá por causa que eu acho que eu estou desenvolvendo a parte da psicofonia. Só que, ao mesmo tempo, eu fico indo e voltando sempre. E hoje de noite, essa noite, inclusive, de ontem para hoje, eu tive um sonho, de novo, aqueles sonhos que eu tive em 2020. E daí eu pensei, nossa, eu preciso voltar ao centro espírita. E hoje, olha que coincidência, né? Que eu digo que nada é coincidência. Hoje a palestra é justamente sobre essa questão da disciplina. Nós vamos fazer uma pergunta.
Se o médico, se não é um médico, o médico não quiser desenvolver, quiser trabalhar, ele pode desencanar, eu quero ver se Por favor, faz a pergunta de um pouquinho mais alto. Pronto, eu sou um médico, né? Tá. Não quero trabalhar. Não quero paz, nada. O que acontece se eu desencarnar? Ele acontece com o médico, desencarna e não trabalha. Você vai chegar lá, simplesmente vai ter uma grande decepção, que você perdeu um grande tempo que poderia ter aproveitado, e daí fica como uma dívida, um débito. Porque essas situações elas acabam depois, porque a gente pensa assim, o que pode acontecer comigo? Na maioria das vezes o que vai acontecer contigo, quem vai te cobrar é a tua própria consciência. Esse é o problema. Entende? Então, isso acaba sendo bastante difícil para a gente depois. Mas é por causa da nossa própria consciência. Ninguém vai estar cobrando nós, não. Só um pouquinho. Lá onde a gente frequentava, era nos dito assim, que a mediunidade era como se fosse um instrumento para que o médium era um grande devedor, né? E a mediunidade vinha com essa condição de uma condição de que não nos permitisse a cair, né? Cair de novo, entendeu? Numa queda muito brusca, né? Uma grande queda, entendeu? A mediunidade? A mediunidade, ela explica aí. É como se fosse uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, na verdade. O médium, como todo ser humano, né? Quem estava na cruzada? Éramos nós. Na Inquisição, éramos nós. Então, nós, como devedores dessa moral, a mediunidade vinha como um apetrecho, uma ferramenta de crescimento, de elevação moral. Assim. Né? Então, o médium era capacitado desse, vamos dizer assim, desse dom, para que ele pudesse progredir, evoluir como ser humano, na moralidade. Então, isso era nos dito lá. Não, mas eles não estavam dizendo errado, não. Porque a mediunidade, ela é isso. Só que daí vai depender de quem está com ela. Pois é, aí eu acredito que esse eu aceito é porque não tem aquele véu do esquecimento, né? Não tem, é mostrado tudo, e aí você aceita ela ainda na espiritualidade. Quando você chega aqui, que é colocado o véu do esquecimento, e que começa você ter que lutar para a sua melhora, para o seu crescimento, e através da mediunidade você consegue, né? É uma ferramenta que te dá essa oportunidade da caridade, do amor, né? Aí é que pega, né? Porque as nossas imperfeições, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a falta de disciplina, né? A vida em si, ainda aqui nesse planeta, a gente ainda acaba deixando de lado uma coisa que justamente a gente devia se agarrar a ela, né? Porque ela nos dá essa condição, inclusive essa harmonia, né? Essa harmonia, porque eu vivi desde a minha infância, mas quando eu tinha muito medo de ir no centro espírita, e a primeira vez que eu fui, e que eu consegui dar uma comunicação, que eu entreguei e disse, vamos lá, aqui foi um alívio tão grande que eu disse, bom, nunca mais eu vou sair da doutrina espírita. Porque onde foi que eu achei tudo, as respostas para tudo, que eu vi o que eu passava e que me deu aquele alento, né? Aquele consolo, né? E por que a gente se atrasa tanto? Mais alguém? Eu queria contar a minha história também. Eu já faz um ano e pouquinho que eu estou frequentando. Eu frequentava a igreja católica. E só que na minha família nunca ninguém é espírita. Eu, por conta minha, senti curiosidade e gostei, estou vindo aqui.
Só que eu vim com muita ânsia de querer descobrir, de querer aprender, só que daí eu acho que depois de eu, mais madura, vendo que não é eu que tenho que sentir as ferramentas, saber qual é o meu tipo de mediunidade. Aí eu tô vindo, eu acho que eu sou disciplinada, às vezes até demais, porque eu fico me cobrando, mas às vezes acho que eu tenho que soltar e deixar vir e tem que vir. Mas eu gosto daqui e sei que alguma coisa está sendo elaborada para mim, né? Agora, na hora certa, eu vou descobrir como. Nazareno, voltando lá em cima do que a Rose falou, ficou me gotejando aqui na mente. Porque no livro dos médiuns tem uma questão lá que responde o que ela falou ali antes, de que as comunicações que ela dava eram tudo muito parecidas. E lá no livro dos médiuns, lá diz que quando as comunicações são muito parecidas, só vem para o nosso aprendizado, porque a gente não conseguiu entender. Aqueles espíritos que a gente passa a mensagem, ou que eles são socorridos através do nosso aparelho, está nos ensinando uma mensagem, a gente não conseguiu entender. Está no livro dos médiuns. E outra condição interessante ressaltar também é que ser médium é uma condição física, né? Sim. Então, todos são médiums. Então, independente de se você vai trabalhar com a tua mediunidade ou não, você não vai deixar de ser médium. Sim, sim. Né? É a parábola dos 10 talentos. Você enterra ele ou você vai em frente e duplica a coisa. Mais alguém? Vamos lá. Vou tentar. Então, eu acho que desde pequena eu já tinha alguma, né, isso, mas ninguém da minha família sabia orientar, então eu já estava meio perdida. Casei, um casamento difícil, criei a filha também começou a sentir algumas coisas, eu não sabia orientar, até que um dia alguém me disse, olha, eu conheço o centro espírita, o seu César vai lá, tá. Eu comecei a vir, começou a ficar bom, eu comecei a estudar, comecei a ajudar aqui nas quarta-feiras, mas aí um dia eu disse para o seu César que eu queria tudo para ontem. Eu não tive paciência, eu não tinha disciplina e o meu ego foi lá para cima e eu acabei indo para outro caminho. Mas eu acho que pelo conhecimento que eu tive daqui, eu conseguia entender assim que aquilo não era certo, que não estava certo e tinha alguma coisa que não batia. E as coisas começaram a piorar na minha casa. Então Deus me mandou a minha pequenininha, que eu acho que a maioria conhece. E ela foi tipo um farol assim para minha mãe, não tá certo. Ela dava bichinhos na minha cabeça, ela conversava com serzinhos e ali foi. E quanto mais eu ia para aquele outro lado, mais afetava ela não ficava bem. E eu não queria mais aquilo. Então eu pedi para Deus me mostrar e eu fui de novo na casa de uma amiga e ela disse, centro espírita, não foi por acaso que eu acabei voltando e aqui eu estou e glória. Lília, tem alguma coisa para dizer para nós? Então, na verdade eu tenho. Na verdade eu queria dizer que o quão importante é essa questão da disciplina e o quanto faz diferença na vida da gente. Eu estou aqui também há um tempo, mas eu venho de uma longa caminhada aí de centro em centro, de lugares em lugares, desde que eu era criança. E nunca me encontrei certo assim, em lugar nenhum. E sempre, depois de adulta, eu sempre meio que fugi e eu procurava os centros só quando eu precisava. Que foi desde o nascimento da minha primeira filha. Eu sempre procurei, toda vez que eu precisava, eu procurava. Mas eu ia deixando de lado sempre a minha mediunidade. E depois que eu vim embora de Santa Catarina, eu tive algumas coisas que me trouxeram até aqui. E ele... Só um minutinho. Algumas coisas que me trouxeram até aqui, alguns problemas, mais um deles, né? E aqui foi onde eu me encontrei, aqui foi onde eu recebi a ajuda e foi onde eu consegui
Foi onde eu comecei a estudar, de verdade. E foi onde eu decidi ter essa disciplina de vir, de frequentar, de estudar. E toda vez que algo aparecia para mim, para me barrar, para eu não vir, eu dizia, não, eu me comprometi com isso e eu vou seguir em frente. E assim eu fiz. Eu sempre vim, faça chuva, faça sol, eu estou sempre presente aqui. E algumas vezes eu precisei me ausentar. E das vezes que eu precisei me ausentar foi muito difícil para mim, foi muito complicado, porque isso parecia um vazio e eu acabava me cobrando do fato de eu não estar aqui, depois que eu comecei a trabalhar na casa, principalmente. Então, agora, por último, eu precisei me ausentar, me ausentei, eu estava ausente aí por quase um mês. E até me emociona estar aqui de volta, porque estava fazendo muita falta na minha vida estar aqui. Inclusive o fato de repente eu estar precisando, eu ter tido a ideia, ter tido algumas coisas que me levavam a pensar que eu ia ter que voltar embora do Rio Grande do Sul. Isso estava acabando comigo, porque tudo que vinha na minha mente era não poder estar aqui, não poder continuar com o meu trabalho, não continuar frequentando esse local com essas pessoas. Isso doeu muito em mim. E só o fato de eu estar de volta, realmente, parece que só de ter entrado aqui hoje, parece que já o meu coração já acalmou, já parece que eu estou de volta no meu lugar, que aqui é o meu lugar. As minhas filhas também se encontraram aqui, as minhas filhas também estão sentindo falta daqui. Foi muito difícil com elas também no começo, de elas estando aqui, elas fazendo tratamento, elas começando a trabalhar na casa. E hoje para elas é a mesma coisa, o meu sentimento. Então eu acho que o comprometimento da gente realmente é muito importante. Isso aqui é muito importante, para mim é muito importante. Depois que a gente percebe o quão bem é fazer o bem para as pessoas e também o que a gente recebe de volta, nossa, não tem preço. Não tem preço mesmo. Quer dizer uma coisa, Rogério? Como é que sabe? Me diga. É uma coisa assim particular. Eu acho que agora, mais ou menos, eu descobri o tipo de mediunidade que eu tenho. Eu vi uma palestra, lá depois da tua aula, semana passada, você viu uma palestra de uma mulher falando sobre mediunidade, onde ela explica que muita gente quer ser espírita, que eu quero ser médico disso, quero ser médico disso, e dura um pouco de tempo e se manda. Então ela fala que as mediunidades, todas elas têm sofrimentos, têm dores, têm tudo. Aí ela citou uma mediunidade, que eu disse, essa aí está fechando comigo. Ela fechou assim, que também tem dor, mas existe a mediunidade da caridade. Onde ela cita, ela citou aquela da Bahia lá, o Manduce, citou vários, a Chico, o São Francisco, tudo, que eles não tinham essa mediunidade, mas eles tinham a mediunidade da caridade. E ela sofreu, todos eles tiveram os seus sofrimentos. Aí eu comecei a reparar comigo, porque eu disse, às vezes ela chega e diz assim, Rogério, junta a tampinha para mim, porque eu vou guardar para fazer a castração dos cachorros. Eu saio catando coisa. Rogério, nós precisamos fazer uma arrecadação e precisamos latinha. Eu saio catar para ajudar aquela pessoa que fez latinha. Então, o enxoval, tu sabe, eu trabalho aqui no Monte Cruz do Enxoval, é outra coisa. E uma coisa que vocês não sabem, por exemplo, eu fiz 2 anos de curso lá no nosso lar, então 2 anos já trabalhando lá. E foi um dia que eu tive um chamamento e disse assim, Rogério, tu tem que ir lá para o nosso lar fazer esse curso. Então eu acho que a minha habilidade, não é de ver espírito, de escrever, de fazer cura, não, é essa que veio para mim. Sim. E que bom que você está aproveitando. Porque isso que é importante. Fala, minha irmã. Vamos lá, diz alguma coisa aí. Eu tenho uma longa história. É tu mesmo. Não pode. Não. Atrás de ti aí. Ô, Angélica, pode falar.
Conta para nós aí. Uma história muito longa, Nazaré. Não, nos fala algumas coisas para que possa nos ajudar aqui, ó. Quantas pessoas. Compartilhar. Eu venho há muitos anos lutando, né? Para tentar me melhorar. Eu passei até por situações que me envergonha dizer. Quase me suicidei. Quer dizer, eles, né? Quase me suicidaram. Se não fosse o mal me salvar na hora, talvez essas horas eu nem estaria aqui para falar isso aí. Passei por muitas lutas, né? Daí, a gente na época morava em São Paulo. Lá eu trabalhava, não tinha como procurar uma casa espírita, né? Para tentar. Eu sabia que eu tinha que procurar uma casa espírita. Não desfazendo das outras crenças, né? Eu frequentava a igreja católica, igreja evangélica. Foi mais um aprendizado na minha vida. Jamais, né? Vou falar que não foi bom para mim. Mas eu sentia aquele vazio imenso em mim. Eu sentia que não era por ali. Que além de tudo isso, tinha algo maior. Porque, na verdade, os evangélicos, né? E a igreja católica também me ensinavam, se a gente não cumprisse tudo certinho aqui na terra, teria o fogo dos infernos, né, que ia nos queimar. E eu não acreditava nisso, eu achava, meu Deus, mas aonde está a bondade de Deus, né? Não pode. Não é esse Deus que eu conheço que vai se vingar, que vai me queimar, né? Eu e a minha irmã, na verdade, a gente morria de medo disso aí. No entanto, a minha sogra, né, que já desencarnou, vendo esse meu desespero, ela se voltou para mim, na época ainda morava aqui em Santa Catarina, e falou: eu conheço uma casa espírita ali na Mauro Ramos, né, era a Federação Espírita, e a gente morava ali perto, né, eu vou te levar ali, tu vai ali, inclusive me dava crises. Eu ia trabalhar, quando era para voltar para casa, eu não sabia mais o ônibus que eu pegava, ficava perdida, não sabia se ia para um lado ou para o outro, muitas vezes perguntava para as pessoas para onde que era o tal lugar que eu ia, atrás da minha casa. Né? Muitas vezes as pessoas me pegavam no ponto de ônibus, uma das vezes me levaram para uma casa, que louco, vou dizer assim, né? Eu fui tida como louca, né? Porque, na verdade, eu estava totalmente desorientada, dava aquelas crises fortes, aqueles ataques fortes, né? E aí, então, na casa espírita, ali, a Federação Espírita, eu fui recebendo tratamento, né? Só que na época eu também trabalhava, eu tinha pouco tempo, né? Filhos pequenos, 3 filhos pequenos, com dificuldade. Não sei se todos sabem aqui, mas era do meu primeiro casamento. Então, esse meu primeiro casamento, né, eu tinha que ir escondida dele, através da minha sogra, né, porque ele me impedia de ir no centro espírita. E com muita dificuldade, chegou um dia onde deu mais certo, né, aí depois ele desencarnou. E depois que ele desencarnou, eu fui para São Paulo, fui lá para o encontro irmão, que a gente se encontrou, né? E lá, a situação foi bem complicada mesmo, né? Dava aquelas crises fortes, eu trabalhando. Tinha dia que as pessoas me levavam correndo para o pronto-socorro, diante daquelas crises que me davam, né? Aqueles ataques obsessivos, né? Aqueles irmãozinhos que aproveitavam da situação. Então, depois resolvemos vir aqui embora para Santa Catarina, o Mauro conheceu Santa Catarina, se apaixonou e graças a Deus que foi aqui. Eu encontrei, né? Eu assim, não, eu tenho que voltar para o centro espírita porque lá é o meu lugar. E foi então um dia, a gente já morava aqui na Palhoça, eu fui ali através da minha nora, né? Ela assim, dona Angélica, eu conheço
o centro espírita, né? E a senhora tem no centro espírita, o meu irmão se curou lá, foi Maria de Nazaré. Daí então eu fui para ir no Bezerra de Menezes, quando eu encontrei lá quem, né? Uma senhora lá no pátio, e eu perguntando para ela, a senhora conhece aqui? Fazia pouco tempo que eu morava em Palhoça, né? Onde tem uma casa espírita aqui. Então, quem era ela? Dona Terezinha. Tu conhece, a esposa do senhor. Daí ela assim, minha filha, hoje não tem palestra aqui no Bezerra de Menezes, mas tem um centro espírita ali, Maria de Nazaré, que amanhã está funcionando, vai ali. E foi então ali, né, que eu fui tratando as obsessões, os irmãozinhos foram sendo encaminhados, né? E depois de lá, então, viemos aqui pro André, fomos para o André Luiz, do André Luiz viemos para cá para o seu César, e hoje estou aqui, graças a Deus, aqui no Missionários da Luz. Foi assim que esses irmãozinhos... Sim, nós fizemos parte lá no Missionários da Luz e aqui no Fé e Caridade. E foi assim que esses irmãozinhos abençoados de perseguidores passaram a me ajudar. Eu agradeço a eles, porque se não fosse por eles, eu não estaria aqui hoje. Abençoados irmãos. Né? Mas depois da luta vem a vitória. Sei que não faço quase nada, né? Eu sei que eu estou aqui empacada, né? Mas o pouquinho que eu faço aqui, lá no Missionários da Luz, é de coração, né? Podia fazer mais, mas é tudo que eu tenho para dar. Sou meia parada, né? Mas graças a Deus me encontrei através dessa doutrina abençoada. Mais alguém? Nós temos mais 10 minutos. Mas alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu vou falar só uma coisa que eu quero que a casa me passe. Né? Eu não vim só para... Eu não voltei assim com essa vontade, com essa garra, para ficar só na palestra. Eu quero dar passe futuramente. Eu quero contribuir mais com a casa. Né? Já que eu estou me estabelecendo aqui, eu tentei voltar outras vezes para o Bezerra de Menezes, mas não, parece assim que não era mais para me voltar para lá. Então, a casa puder oferecer, de eu poder servir mais e trabalhar mais, eu agradeço. A casa sempre oferece. Com certeza você vai ter a tua chance. Sim. Pode não parecer, mas eu sou um pouco tímida. Então, na hora que eu tenho que falar, eu falo. Mas quando eu quero começar a falar, eu tenho uma dificuldade. Então, eu preciso, assim, dessa ajuda. Bom. Mais alguma coisa, gente? Ô, Nazaré, eu estava Fernando. escutando aqui o relato de todo mundo e pensando um pouco sobre a pergunta inicial ali da questão do nosso contrato mediúnico, né? Como é que a gente pode, talvez, saber ou entender se a gente tem ou não. E pensando um pouco melhor, assim, acho que todo mundo tem um momento que tem algum tipo de chamado. E aí esse chamado ele é bem individualizado, porque naturalmente todo mundo é único, tem uma história particular. E aí a gente vê que em uns é uma questão de sonho que desperta esse chamado, em outros é uma questão de dor, mas talvez, provavelmente uma coisa que unifica todo mundo, né, nessa questão desse contrato acho que a facilidade com que, no momento que conheceu a doutrina, como que aquilo fez sentido, né? De uma maneira relativamente fácil. A doutrina espírita, na sua base, ela não é tão complicada de entender, mas acho que para alguns de nós, quando a gente entra em contato com ela, parece que a gente simplesmente está relembrando de alguma coisa, né? A gente se entrega ou a gente aceita aquelas ideias de uma maneira muito fácil. Então, assim, pelo menos pensando no relato de alguns aqui, de alguns outros amigos meus, pensando no meu também, quando eu conheci, fazia muito sentido tudo aquilo. Eu acho que se a gente quer saber se a gente tem um contrato ou não assinado com a doutrina espírita ou mediúnico, é essa facilidade do que no iníciozinho que a gente tomou conhecimento, daquelas ideias básicas, pelo menos, né? Como que aquilo
permeou na nossa cabeça de uma maneira tão rápida ou tão fluida, diga, já tem ali um sinal se a gente tem esse contrato ou não. Né? E aí o outro ponto, que em muitos dos nossos casos talvez ajude também, é o quanto que a gente foi amparado por essa doutrina. Né? O quanto que de dor essa doutrina tirou da gente em algum momento. Não sei se isso é comum a todo mundo, mas em alguns de nós, não fosse pela doutrina, a gente estaria, eu teria desencarnado, ou estaria numa situação bem complicada. Bem por aí mesmo. Daí Jesus diz, quem quiser me seguir, toma a sua cruz, renuncia-te a ti mesmo e segue. Ele não disse que era fácil. Né? Pode falar também. Eu vou falar algo que talvez eu não tenha oportunidade mais de falar aqui, mas que eu acho bem importante. Eu agradeço muito esse caso. A Angélica me emocionou, porque eu também estou na situação da Angélica e tive por muito tempo. E a minha filha também, eles também queriam interná-la, ainda criança. E muitos de nós, eu sempre ouvi, você é médio, eu morria de medo. Eu atravessava a Avenida 15, na cidade que morava, para não passar na frente daquelas escritas espíritas, pela ignorância, porque eu era católica. E eu contava ao padre o que acontecia e mandava fazer a penitência. Então, o que eu quero dizer é que eu aprendi nas casas que eu fiquei, que as pessoas sérias nunca iriam me falar se estivesse vendo alguma coisa. E as minhas filhas, duas, vieram pedir ajuda com 9 e 15 anos. E eu já estava frequentando a doutrina, mas eu aprendi que não. Eu tinha ido num encontro em Lages com a Sueli Calda Schubert. E ela me disse, você e tuas 2 filhas estão precisando de ajuda, de uma reunião de desobsessão mediúnica, e onde você mora não tem. Antes de terminar o encontro, traga o nome delas e o seu telefone e endereço. E o seu. Vocês são médiums. Então eu já tinha medo, fiquei com mais medo. Mas entendi que tinha algo diferente, que agora tinha uma pessoa séria me falando isso. Né? Mas não deixei de ter medo. E a gente passou a dormir no andar no meio, na sala, 7 meses, porque a minha filha, outra filha, ela fazia premonição e aconteceram como mortos, né? E o que você vai fazer? Como você vai dizer, hoje seu filho vai morrer a tal hora, de acidente, vindo de tal lugar, em tal lugar? Eu não tinha como dizer isso, entende? E por xenoglossia e outras coisas mais que vieram acontecer. Tanto que ela não toca nesse assunto, isso faria ela chorar, ela não quer saber de nada, se refere à doutrina espírita. Que bom. Esse relato é muito importante. Eu quero agradecer novamente a casa por me amparar, por estar me ajudando. Entende? Esse relato é muito importante, sabe para quê? Para ti mesmo. Porque você está conseguindo falar de algo que talvez foi por muito tempo difícil de você expressar isso. Então isso é importante dessa forma. Para quem é médium e que consegue, num momento ou outro, se soltar e falar com o coração, aí é o momento certo em que ele pode ter como uma certeza de que ele nunca esteve sozinho e que sempre teve, porque a mediunidade, ela é, juntamente com o Cristo amigo, ela é esse adendo que foi falado aqui, várias pessoas falaram, de ajuda a todos. Quando nós compreender isso, que nós começar a buscar o nosso crescimento, o nosso entendimento de nós mesmos, aí a gente começa a entrar em harmonia. É isso que é importante. Agradecemos a todos que falaram. E hoje o nosso horário acabou. Continuamos na semana que vem. Podemos continuar nesse assunto, ele é muito importante, tem várias pessoas para falar ainda, e a gente quer escutar de todos. É bom? É bom?
porque isso aqui, o que é? O que a pessoa que está aqui é? Ela é médium. Ah, mas eu não sinto nada, eu não sei nada, não sei o quê. Será? Mesmo uma pessoa que sente aqui nesses bancos aqui, para ver uma palestra, para assistir uma palestra, ele está contribuindo para o grupo espiritual que atua nesse ambiente de alguma forma. Então, todos nós somos, nesse sentido, importantes. A espiritualidade, para que possamos ter isso claro conosco. Somos importantes. Então, ninguém aqui é de sua menos importância. Todos têm, praticamente, igualitariamente, essa importância para a espiritualidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Contigo, né?